retornando com o 6º episódio. A ponto de derrubar Adonis, que não demonstra medo, Duoka grita para interromper tudo. Yamato, incrédulo, encontra-se imobilizado enquanto Adonis observa, impressionado pela extensa gama de feitiços recém-lançados por Duoka. O feitiço do amor envolve todos os soldados, e Duoka, apresentando-se, faz com que Yamato involuntariamente revele seu nome. Percebendo a periculosidade do feitiço sob o qual está, Yamato exige que Duoka o remova, mas ela recusa. O protagonista sedento por vingança insta Duoka a encerrar a vida de Yamato, alimentando ainda mais sua raiva. Doa surpreende Yamato ao oferecer-lhe a mão, propondo o fim da luta se ele simplesmente prometer não atacar Adonis ou as outras bruxas. Embora relutante, ela promete liberar todos do feitiço. O protagonista exausto, enfurecido ao lembrar-se da morte de Ana, não compreende as intenções de Duoka, acusando-a de loucura por considerar poupar os humanos. As outras bruxas concordam. Yamato ressalta as vidas que tiraram e adverte Duoka sobre as possíveis consequências se não ceder. Yamato, revelando-se um psicopata, ataca Duoka concordando com Adonis e alertando sobre o uso da ciência humana para exterminá-los. Reina soca Duoka, chamando-a de ingênua por acreditar em paz com os humanos. Ela destaca as bruxas humanas como um flagelo, semeando terror e caos, destruindo o mundo. Yamato, liberando toda sua raiva, aponta o dano causado pela aprendiz de bruxa à humanidade. Ele clama pelo extermínio das bruxas e vê os soldados recuperando a mobilidade. Refletindo sobre Yuki, Yamato culpa as bruxas por sua condição e ataca Duoka impiedosamente. Duoka, apesar da agressão, argumenta que os humanos também tiraram inúmeras vidas, não apenas no presente, mas no extermínio das bruxas há 10 anos. Ela não compreende a necessidade de exterminar as bruxas, relembrando a amizade entre humanos e bruxas. Duoka súplica pela cessação da luta e ordena a retirada de seus homens. Mas Yamato ainda transborda de fúria, ela lançou seu feitiço de amor sobre ele novamente, e Yamato começa a sentir uma sensação estranha. Mostra uma determinação intensa ao recordar quem ele é e declara que não será derrotado por algum feitiço mágico. Ele se esforça consideravelmente para quebrar o encanto, mas então se vê imaginando como uma criança abraçando Duoka. O homem é simplificado pelo feitiço dela, com olhos amorosos, e Yamato diz a Duoka que a obedecerá. No entanto, acaba com uma lâmina atravessando seu crânio, revelando-se como nosso furioso protagonista, explicando que a vingança é tudo o que lhe resta. Duoka não consegue acreditar no que acabou de testemunhar e fica furiosa com Adonis, que está completamente obstinado ao perceber a força do feitiço de amor de Doa. Ele diz a ela que usarão sua magia para destruir a humanidade no Palácio Real. O rei é informado de que sua força de ataque ainda está lutando, mas a comunicação com o quartel-general é precária. O rei pergunta se derrotarão as bruxas, e o soldado aterrorizado apenas expressa sua crença na vitória. A rainha indaga se o aprendiz de bruxa também está presente, e ambos ficam satisfeitos ao saber que ele é o rei. O rei, com seu bigode impecável, exige que seus soldados queimem as bruxas junto com a lua, se necessário. O maníaco genocida se alegra ao perceber que o fim está próximo para todas as bruxas e o vingativo contra a humanidade. O indivíduo que fazia discursos convincentes há poucos episódios está visivelmente perdendo o controle, rindo como um maníaco e chamando as bruxas de perdedoras por fugirem para a lua, mas afirmando que nunca poderão escapar. O rei, em busca de garantias da rainha, pede que ela o elogie e destaca o quão incrível ele é. Ele está desfrutando de seu momento, finalmente alcançando o objetivo de exterminar as bruxas, enquanto todos celebram. Um pobre soldado, obrigado a ouvir as delirantes observações do rei, pensa sobre como a condição dele está piorando. Chocado ao ver o pai agindo assim, ele é reconfortado pela rainha, que assegura que tudo ficará bem. O rei, às vezes agindo como um bebê, precisa de elogios, e a rainha o elogia por suportar tanto estresse. O rei repete incessantemente o quanto a ama, e descobrimos que o comportamento dele é resultado do chocante feitiço de amor lançado pela rainha. Ela elogia o rei por finalmente eliminar as bruxas e sugere que ele pode encerrar sua própria vida. Em seguida, alguns escoteiros começam a tocar uma música, enquanto ela elogia o rei por andar como uma criança.
King se diverte enquanto caminha até a borda, mas o soldado fica chocado, perguntando-se o que há de errado com o rei. O rei gótico desapareceu completamente neste ponto e explica que sempre deu à rainha o que ela queria, sendo verdadeiramente o rei dos Simps. Ele está disposto a dar a própria vida para fazê-la feliz, orgulhando-se por subir ao melhor lugar, enquanto o soldado implora para que desça. O imperador gótico se recusa a ser detido, listando suas realizações como grande líder, destacando avanços científicos e tornando o Império Rei a nação mais forte do mundo. Ele erradicou as bruxas e fez tudo por sua amada rainha, completamente sob o feitiço de simplificação, expressando o desejo de servi-la para sempre. A rainha, aparentemente indiferente, diz a ele para se apressar e pular, enquanto o imperador gótico nos presenteia com seu bigode imaculado pela última vez, pulando ansiosamente do prédio. A rainha remove o feitiço, revelando que não há volta para o rei. O soldado, que testemunhou tudo, pede esclarecimentos, sugerindo a presença de uma bruxa no castelo, mas a rainha, usando sua magia de simplificação, corrige a narrativa, afirmando que o rei caiu acidentalmente para a morte. Shirou, presente o tempo todo, afirma que o rei caiu acidentalmente para a morte durante a reunião com o professor X. A rainha sugere que algo foi feito em sua mente, questionando se deveria ter encerrado a vida do rei. Shirou não se importa, destacando que a marionete não era mais necessária, enquanto a rainha ressalta que seu feitiço só funciona em homens de sua espécie, uma ameaça que precisava ser eliminada. Shiryu destaca que o mundo pode ser dela agora, ameaçando tirar a vida do soldado se não trouxer a verdadeira cabeça de Adonis. Shirou promete à rainha que não irá falhar, mas ela proclama que não é mais uma rainha, revelando sua verdadeira identidade como a bruxa do desconhecido chamada Deroia. Seu objetivo é recuperar alguém que se assemelha a uma versão ruiva de Adonis na Lua. Duoka rejeita o plano de Adonis de usar sua magia para destruir a humanidade, enquanto Adonis, claramente desequilibrado, sorri e ameaça Doa para que não o liberte do feitiço. Ele vai atrás dos soldados imóveis, ordenando que chorem como ele fez quando tiraram a vida de Chloe. Imploram para que pare, mas é tarde demais, pois nosso protagonista corta todas as suas tropas. Duoka, horrorizada, sabe o que deve fazer, embora nunca tenha desejado usar seu feitiço nele, Adonis não vai parar. Instantaneamente, ele aparece diante dela, ameaçando torná-la inanimada novamente se tentar lançar seu feitiço sobre ele. Adonis continua sua carnificina enquanto os soldados suplicam por suas vidas, e tenta convencê-lo de que isso não alterará nada. A vingança só resultará em mais vingança. Adonis, desinteressado de sermões, é confrontado por Doa, que explica seu cansaço com as constantes batalhas e a tristeza pela morte. Por outro lado, Adonis não consegue parar, aniquilando todos os soldados e confrontando Duoka para roubar sua face. Diante de Adonis, jurando a extinção humana, ele usa um feitiço para assumir a voz de Yamato. No presente, fingindo ser Yamato, ele relata ao quartel-general que a batalha foi intensa, sem sobreviventes além dele. Yamato ordena seu retorno, mas Teta percebe que a entidade observada não é Yamato. Horrorizadas, algumas bruxas revelam que Adonis usa o rosto de Yamato como máscara. Mais uma vez ordenando o teletransporte, Adonis promete trazer a cabeça do aprendiz de bruxa. A parte superior do corpo de Oya, ainda viva, percebe que isso era o plano de Adonis. Tentando levar Duoka, ele é recusado, pois ela prefere morrer do que ajudá-lo. Duoka dá um tapa em Adonis, destacando o quão envergonhada Chloe ficaria. Adonis não se abala e, com o transporte iniciado, Oya se despede, pedindo julgamento divino por seus crimes e desculpando-se com suas colegas bruxas. Adonis e Duoka são teletransportados, surpreendendo a todos quando Adonis expressa um pedido de desculpas, aparentemente inesperado. Na sede, preparam-se para o retorno de Yato, mas sabem que será Adonis quem voltará. Ela jura vingar a morte de Ide quando a contagem regressiva atinge 0 e ordena que todos os soldados abram fogo. Obrigado por assistir. Inscreva-se e ative o sino de notificações para ver mais vídeos como este no futuro. Até a próxima, pessoal!